guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Em atendimento à Resolução 163/2011, que dispõe sobre a leitura integral de um dispositivo da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, passo a ler. Regimento Interno, artigo 41. As comissões são órgãos técnicos que têm como finalidade examinar matéria em tramitação na Câmara e emitir parecer sobre a mesma, ou de proceder a estudos sobre assuntos de natureza essencial ou ainda de investigar fatos determinados de interesse da administração. O caput do artigo 41 foi modificado pela Resolução número 22/94, de 8 de dezembro de 1994. Lei Orgânica Municipal, artigo 41. Dar-se-á a convocação do suplente de vereador nos casos de vaga ou licença. Parágrafo 1º. O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 dias, contados da data da convocação, salvo o justo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará o prazo. Parágrafo 2º. Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos vereadores remanescentes. Passamos ao expediente. Discussão e votação da ata da 40ª reunião ordinária realizada no dia 23 de outubro de 2017. Os vereadores que aprovam a ata da forma que foi redigida permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação da ata da 10ª audiência pública realizada no dia 25 de outubro de 2017. Os vereadores que concordam com a ata da forma que foi redigida permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à leitura de correspondências do Poder Executivo. Peço ao vereador Fábio Cury, secretário dessa mesa, que faça a leitura das mesmas. Acusamos o recebimento de um convite da Polícia Militar de Minas Gerais e a Faculdade Sul-Mineira para o primeiro Seminário de Educação, Segurança e Cidadania, a realizar-se no dia 9 de novembro, no Centro de Convenções do Hotel Guanabara, na Avenida Dr. Getúlio Vargas, 422, Centro São Lourenço. Recebemos também um comunicado do Interact Clube de Caxambu, ofício 005. Assunto: promoção de ação comemorativa à atuação mundial do programa Interact por meio de realização de sessão solene de homenagem em conjunto com a Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor Mário Alves, o Interact é um programa Rotary internacional para os jovens de 12 a 18 anos, cuja maior finalidade é servir a comunidade e promover o desenvolvimento da liderança. Essa instituição une indivíduos para desenvolverem suas habilidades de liderança e descobrirem a força do lema "dar de si antes de pensar em si". Guiados pela compreensão mundial, os Interact Clubes vêm promovendo mudanças significativas em mais de 150 países do mundo desde sua fundação em 5 de novembro de 1962 em Melbourne, Flórida, nos Estados Unidos da América. A sigla Interact significa International Action, ou Ação Internacional, e assim a juventude engajada nesse ideal busca ajudar a sociedade de uma forma simples, com campanhas, doações, visitas a creches e hospitais, entre outras, para melhorar do meio ambiente a saúde da população. O Interact Clube de Caxambu, patrocinado pelo Rotary Clube de Caxambu, representado aqui por Henrique Pereira, vem por meio deste, com o intuito de promover uma ação comemorativa à Semana Mundial de Interact Clubes, entrar em contato com Vossa Excelência para solicitar apoio, que será descrito detalhadamente ao longo do presente ofício.
A Semana Mundial é comemorada anualmente por todo o globo terrestre e incentivada pelo Rotary Internacional, uma das 3 instituições da Organização das Nações Unidas, que não são países. No ano de 2017, as comemorações se estenderão entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro. A ideia é dar visibilidade a essa instituição magnífica, fato que se evidenciou nas descrições anteriores. Dessa forma, jovens de todos os países intensificarão suas atividades nesse período e, juntamente com seus Rotary Clubs patrocinadores, organizações de muito respeito em âmbito nacional e mundial, realizarão projetos e ações de imenso impacto na promoção dos direitos e valores humanitários. Diversas cidades também promoverão sessões solenes, como, por exemplo, a capital nacional Brasília e a cidade global São Paulo. Pede-se que a sessão solene seja realizada no dia 3 de novembro, data que também ocorrerão as sessões solenes citadas. Entretanto, caso não seja possível, essa data poderá ser alterada. O Interact de Caxambu está buscando os documentos com os procedimentos que serão usados nas sessões solenes citadas, para que possamos adaptá-las à nossa realidade municipal. Vossa Excelência pode também entrar em contato com o representante distrital de Interact do Distrito 4560 do Rotary Internacional e diretor de treinamentos da Multi-District Information Organization Interact Brasil, Arthur Milanes, brasileiro, solteiro, portador do RG, tal, centro, CPF, Carmo da Mata, e-mail. Reforço ainda que essa ação ainda servirá para alinhar a cidade de Caxambu ao contexto vivenciado por diversas cidades brasileiras. Assim serão realizadas sessões solenes simultâneas em todo o país para simbolizar a grandiosidade da nação no conhecimento de práticas comunitárias. Certo de sua colaboração, Henrique Pereira, do Espírito Santo, presidente. Um ofício do Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Resposta ao ofício, Gabinete do Presidente. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, reportando-me ao ofício Gabinete do Presidente, encaminhado a esta presidência, solicitando a designação do juiz de direito Flávio Junqueira Silva para atuar como colaborador na comarca de Caxambu, esclareço a Vossa Excelência e os demais vereadores que a designação de magistrados obedece a procedimento público dirigido a todos os interessados, o qual será instaurado regularmente em relação à comarca de Caxambu. Sem mais para o momento, desembargador Herbert José Almeida Carneiro, presidente do TJ. Da Ordem dos Advogados, prezados senhores vereadores, com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para vos convidar para o curso sobre a recentíssima reforma trabalhista, o qual será ministrado por um professor da ESA e com o total apoio da Seccional Mineira. Realizaremos no próximo dia 31/10, terça-feira, no Hotel Glória, em Caxambu, com horário previsto para as 14 horas e término às 22 horas. Sem mais para o momento, Júlio Antônio de Paiva Leite. Também recebemos uma cópia de um comunicado ao Poder Executivo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ao senhor Diogo Curiauegen, prefeito, assunto imóvel da União em Caxambu. Em resposta ao ofício 600 de 30 de agosto, o qual solicita ampliação da destinação do imóvel onde funcionou a extinta Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor Funabem, atualmente em processo de cessão ao município de Caxambu, informo que é vedado ao cessionário, no caso do município de Caxambu, promover destinações a terceiros, tais como universidades, faculdades, fundações, institutos, organizações do sistema, clube e agremiações. Caso qualquer entidade tenha interesse em alguma parcela desse imóvel, ela deverá fazer a solicitação diretamente a esta SPU, que é a Secretaria do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, observando os procedimentos abaixo e apresentando a documentação necessária, a saber, solicitar o imóvel por meio do Sistema de Requerimento Eletrônico de Imóveis, SISREI,
conforme determina a portaria SPU número 318, de 18 de dezembro de 2014. A entidade interessada deverá acessar o endereço www.planejamento.gov.br/cisrei, preencher o formulário de requerimento de imóvel e aguardar o processo de análise do pedido. Identificação da interessada, pessoa jurídica, planta da parcela do imóvel sob interesse e o respectivo memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com as coordenadas georreferenciais, tendo como datum o CIRGAS 2000, onde se apresentem os limites e confrontações do imóvel. Projeto e ou descrição sumária do empreendimento, se for o caso. Comprovação, declaração de capacidade econômico-financeiro que sustente o empreendimento visado ao longo do tempo. Como o processo formalizado contempla a cessão de todo o imóvel ao município, caso essas novas propostas sejam viabilizadas, nada impede que o contrato a ser assinado seja aditado, reduzindo-se a área destinada ao município de Caxambu. Atenciosamente, Vicente de Paulo Diniz, Superintendente do Patrimônio da União. Sintes Caixa, informativo, comunicado. Digníssimo Presidente, Júlio Tadeu de Souza, aqui na qualidade de Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caxambu, tem a honra e a satisfação de comunicar a Vossa Excelência a eleição da nova diretoria executiva e dos novos membros do Conselho Fiscal, cuja eleição ocorreu em data de 25 de outubro do corrente ano, tudo conforme disposições estatuárias. Diretoria Executiva, Presidente, Júlio Tadeu de Souza, Vice-Presidente, José Júlio de Souza Filho, Primeiro Secretário, Nilson da Silva Batista, Segundo Secretário, Anésia Matista de Andrade, Diretor de Finanças, Jorge Luiz Amorim Maciel. Suplentes, Valdir Saldones e Edna Silva Reis. Membros do Conselho Fiscal, titulares, Valdecir Cândido de Souza, Vera Lúcia dos Santos, Maria José de Souza. Suplentes, Maria Aguiar de Almeida, Maria Tereza Levenhage Nogueira, Júlio César Pereira de Souza. Aproveitando a oportunidade para manifestar-lhe protesto de elevada estima e consideração, atenciosamente Júlio Tadeu de Souza, Presidente do Sintes Caixa. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura das correspondências diversas. Não temos correspondências diversas, presidente. Peço ao vereador Fábio Cury, então, que faça a leitura das indicações apresentadas. Eu li as diversas. Passa para o presidente. Então vamos lá. Como você inverteu, leia agora a leitura da correspondência do Poder Executivo. Ofício 753, resposta à indicação do novo vereador Alessandro Bento Forte, solicitando a revitalização da quadra do bairro Santa Teresa. A indicação foi encaminhada ao secretário de Desenvolvimento e Planejamento Urbano, senhor Edson da Silva Arantes, que em resposta informou que é de nosso conhecimento que o novo vereador conseguiu tinta através de doação para a pintura da quadra e que o município disponibilizou servidores para a limpeza, conserto dos equipamentos da Academia ao ar livre e demais serviços necessários. Vale destacar a necessidade da conscientização dos moradores quanto à preservação do bem público. Atenciosamente, Edson da Silva Arantes, secretário. Ofício 754, resposta à indicação de autoria do novo vereador Vinícius Emetério, solicitando a troca de lâmpadas na Avenida Evarisco Saguedes, próximo ao bairro Caxambu Velho. A indicação foi encaminhada ao secretário de Desenvolvimento e Planejamento Urbano, senhor Edson da Silva Arantes, que informou que foi solicitado junto à CEMIG, através da agência virtual, a troca de lâmpadas com anexo o protocolo. Ofício 758, resposta à indicação de autoria do presidente desta casa, solicitando desassoreamento ou, no mínimo, a limpeza do córrego João Pedro, na altura do bairro Saré, colocação tapa-buraco na João Gomes, construção de uma pracinha de lazer. A indicação foi encaminhada ao secretário de Obras, que informou que o serviço de desassoreamento do córrego João Pedro, operação tapa-buraco e a tela de proteção para a ponte,
serão executados o mais rápido possível. Em relação ao item construção de área de lazer, esse será encaminhado ao serviço de engenharia, fazer um levantamento no local, investimento, etc., não podendo ser executado por hora por esta secretaria. Atenciosamente, Carlos Henrique de Carvalho, Carlão, secretário de Obras. Ofício 759, atendendo a indicação de autoria da nova vereadora Geni Gomes Aragão, solicitando a recuperação do calçamento da rua Nossa Senhora Aparecida, bairro Talismã. A indicação foi encaminhada ao secretário de Obras, que informou que o serviço foi executado pela equipe de serviços. Ofício 760, resposta à indicação da nova vereadora Geni Gomes Aragão, solicitando a restauração das estruturas de alvenaria circulares que circundam as árvores da rua 7 de setembro, entre as ruas Camilo Soares com a rua Dr. Viotti. A indicação foi encaminhada para a secretária de Meio Ambiente e assessora de Saneamento Ambiental, senhora Ana Paula Guimarães, que informou que vão adotar o canteiro verde com a retirada dos anéis de alvenaria e a ampliação da área de permeabilidade das raízes para evitarem o levantamento da calçada. Ofício 761, resposta à indicação do novo vereador Vinícius Emetério, solicitando que seja providenciado o conserto de um desnivelamento existente na Rua A, próximo ao número 57 do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, no bairro Caxambu Velho. A indicação foi encaminhada ao secretário de Obras, o Carlão, que informou que a Secretaria de Obras irá tomar as providências o mais rápido possível para solucionar o problema em tela. Ofício 762, resposta à indicação de autoria do novo vereador Vinícius Emetério, solicitando a retirada de entulhos e outros detritos deixados próximo à ponte da rua Hilda Andrade Pereira Machado, bairro Vale das Colinas. A indicação foi encaminhada ao secretário de Obras, que informou que a limpeza será realizada. Ofício 764, atendendo a indicação do novo vereador Alessandro Bento Forte, solicitando a poda de galhos das árvores existentes na rua Dom Ximenes. A indicação foi encaminhada à senhora Ana Paula Guimarães Paulino, assessora de Saneamento Ambiental, que informou que a poda já foi realizada. Portaria 275, de 24 de outubro, resolve nomear, a partir de 25/10, a senhora Maria das Graças Rosa Moraes para exercer o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de vice-diretora do Centro de Educação Infantil Santa Rita. Portaria 276, de 24 de outubro, resolve designar, a partir de 25/10, a servidora pública municipal, senhora Maria das Graças Rosa Moraes, vice-diretora, para substituir a diretora do Centro de Educação Infantil Santa Rita, senhora Ana Maria Jacinto, durante o período de sua licença médica. Portaria 277 resolve demitir, a partir desta data, o servidor público municipal, senhor Antônio Carlos Estrela Ramalho, fiscal de obras, nos termos do incisos 2, 3 do artigo 145 da Lei 1301 do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Caxambu. Decreto 2203, de 22 de setembro, dispõe sobre transposição de recursos entre dotações do Poder Executivo no orçamento de 2017, no valor total de R$20 mil. Decreto 2204, de 22 de setembro, dispõe sobre transposições de recursos entre dotações ao orçamento de 2017, no valor total de suas anulações, R$25 mil. Decreto 2... Desculpem. Decreto 2205, de 22 de setembro, dispõe sobre transposições de recursos entre dotações do Poder Executivo no orçamento de 2017, no valor de R$18 mil. Decreto número 2206, de 22 de setembro, dispõe sobre transposição de recursos entre dotações do Poder Executivo no orçamento de 2017, no valor de R$20 mil. Decreto 2207, de 22 de setembro, dispõe sobre transposição de recursos entre dotações do orçamento de 2017, no valor de R$150 mil.
Decreto 2208, de 22 de setembro, dispõe sobre transposições de recursos em dotações do orçamento de 2017, no valor total de suas anulações, R$ 26.000. Decreto 2209, de 22 de setembro, dispõe sobre transposições de recursos em dotações do Poder Executivo no orçamento de 2017, no valor de R$ 60.000. Decreto 2210, de 22 de setembro, dispõe sobre transposições de recursos em dotações do orçamento de 2017, no valor de R$ 710.000. Decreto 2211 dispõe sobre transposições de recursos em dotações do orçamento de 2017, no valor de R$ 150.000. Decreto 2212, de 26 de setembro, dispõe sobre realização de realocações de valores entre fontes de recursos de dotações orçamentárias, no valor de R$ 400.000. Decreto 2213, de 27 de setembro, dispõe sobre realização de realocações de valores entre fontes de recursos de dotações orçamentárias no valor de R$ 2.340. Decreto 2216, de 3 de outubro, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do Instituto de Previdência Municipal de Caxambu, IPMCA, no valor de R$ 15.000. Decreto 2217, de 4 de outubro, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do Poder Executivo no valor de R$ 4.000. Decreto 2218, de 4 de outubro, dispõe sobre a criação de fonte de recursos em dotação do orçamento vigente no valor de R$ 350.000. Decreto 2219, de 4 de outubro, dispõe sobre transposições de recursos em dotações do orçamento de 2017 no valor de suas anulações, R$ 27.000. Decreto número 2220, de 11 de outubro, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do Poder Executivo no valor de R$ 10.000. Decreto 2223, de 17 de outubro, dispõe sobre transposição de recursos em dotações do orçamento de 2017 no valor de R$ 187.000. Decreto 2224, de 17 de outubro, dispõe sobre transposição de recursos entre dotações do Poder Executivo no orçamento de 2017 no valor de R$ 15.000. Decreto 2225, de 17 de outubro, dispõe sobre transposições com criação de nova fonte de recursos em dotação orçamentária. No valor total do crédito, R$ 270.000. Decreto 2226, de 17 de outubro, dispõe sobre transposições de recursos em dotações do orçamento no valor de R$ 339.000. Decreto 2227, de 17 de outubro, dispõe sobre transposições de recursos em dotações do orçamento de 2017 no valor total de suas anulações, R$ 122.500. Decreto 2230, de 23 de outubro, dispõe sobre homologação de processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Educação. Decreta, artigo 1º, fica homologado o processo seletivo simplificado 001 de 2017, promovido pela Prefeitura, para a contratação de 2 instrutores de informática para trabalharem nas escolas públicas municipais, com o seguinte resultado: nome: primeiro lugar, Rafaela de Paula Caetano, 120 a pontuação. Segundo, Max Jonathan Landim Vilela, 87. Wagner da Silva, 83,7. Leonardo Oliveira Menezes, 66,7. André Borges de Oliveira, 60,1. Karina Abreu Lopes, 55,5. Mariana Souza Rezende, 51,2. Magleicer Messias Rodrigues, 38. Irã Oliveira Diniz, 37,5. Francisco Manuel Viotti Moreira Júnior, 35,7. Natanael Ribeiro Figueiredo, 25,7. Lincoln Machado de Souza, 25,7. Kiara da Silva Pereira, 25,3. Todos os decretos e portarias assinados pelo prefeito municipal Diogo Curiaoege e secretário de administração interino Luiz Henrique Diório. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura das indicações apresentadas. Indicação 445.
Destinação de recursos para o exercício financeiro de 2018 através da LDO, Associação Caxambuense de Artes, Associação Grupo Cidadão Caxambuense, Associação Caxambu Mais e Ascamac, do presidente desta casa, Mário Luiz Alves. Com cópia, as leis que declaram utilidade pública, dando competência a essas instituições de angariarem subvenções do Poder Executivo. Indicação 446 solicita a destinação de recursos para o exercício financeiro de 2018 através da LDO para a Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus, do nobre vereador Júlio Carlos de Souza Nogueira, Júlio da Corneta. Indicação 447, notificar o proprietário do terreno existente na rua Lázaro Ramos Pereira, ao lado do número 105, bairro São Januário, no sentido de realizar a limpeza do respectivo lote, do vereador Júlio da Corneta. Também do vereador Júlio da Corneta, indicação 448, limpeza do córrego do Ata, bairro Jardim Alice. Indicação número 449, notificar o proprietário do terreno existente na rua Yolanda de Azevedo Arantes, ao lado do número 376, no bairro Jardim Alice. Esta indicação do novo vereador Francisco de Souza Martins. Indicação 450 do novo vereador Vinícius Emetério, revitalização e reforma da ponte existente na Avenida Henrique Monar, com implementação de pintura, sinalização e readequação das grades de proteção. E finalizando, a indicação 451 do vereador Renato Brandão, revitalização da Praça Getúlio Vargas, com reforma dos passeios, arborização e paisagismo, implantação de chafariz e sistema de irrigação nos moldes da reforma realizada na Praça 16 de Setembro. Passamos agora à leitura dos requerimentos apresentados. Requerimentos dos vereadores Alessandro Bento Fortes, Francisco de Souza Martins, Jean Carlos da Silva, Júlio Carlos Souza Nogueira, Paulo José Rodrigues e Vinícius Emetério, para participação no Seminário de Educação, Segurança e Cidadania, promovido pela Polícia Militar de Minas Gerais e Faculdade Sul-Mineira, no dia 9 de novembro, na cidade de São Lourenço. Em discussão, o requerimento. Se um vereador deseja se manifestar, passamos então à votação do requerimento. Os vereadores que aprovam o requerimento na forma que foi apresentado, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 69/2017, apresentado pelos vereadores Jean Carlos da Silva e vereadora Geni Gomes Aragão, solicitando informações referentes a gastos com a folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Caxambu no período de janeiro a agosto de 2017. Em discussão, o requerimento. Com a palavra, o vereador Jean Carlos da Silva. Senhor presidente, novos colegas, público presente, internautas que nos acompanham. Presidente, estamos fazendo esse requerimento hoje devido os funcionários que estavam no Parque das Águas, foi realocado na Prefeitura e sabemos que não tem mais o recurso financeiro do parque. Queríamos saber como é que fica a folha de pagamento nessa situação. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Com a palavra, a vereadora Geni Aragão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu estou entrando com esse requerimento juntamente com o vereador aqui, Giancarlo, porque sob o princípio da transparência na condução da gestão pública. E realmente ele baseou esse requerimento na falta da arrecadação do Parque das Águas, que não vai acontecer mais, e os funcionários que estavam contratados no parque foram realocados pela Prefeitura. Principalmente nessa quarta pergunta: qual é o percentual da receita corrente líquida, RCL, gasto com a folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Caxambu, de acordo com a legislação pertinente nesse primeiro semestre de 2017? Eu reforço a resposta a essa quarta pergunta e as demais. Gostaria de pedir ao vereador Fábio Cury que fizesse a leitura dos questionamentos apresentados no requerimento.
Qual o valor total da receita da Prefeitura de Caxambu nos meses de janeiro a agosto de 2017? Qual o valor total do gasto com a folha de pagamento dos servidores públicos de Caxambu nos meses de janeiro a agosto de 2017? Qual a quantidade de servidores públicos da Prefeitura que são efetivos? Quantos são contratados por tempo determinado? Quantos foram nomeados para os cargos comissionados até o final do mês de agosto de 2017? Qual é o percentual da receita corrente líquida gasto com folha de pagamento da Prefeitura de Caxambu de acordo com a legislação pertinente neste primeiro semestre de 2017? Neste primeiro semestre de 2017, a folha de pagamento do pessoal relativa à receita corrente líquida atingiu o limite prudencial estabelecido pelo ordenamento jurídico vigente? Qual foi esse percentual? Continua em discussão o requerimento 69/2017, apresentado pelos vereadores Jean Carlos da Silva e Geni Gomes Aragão. Pela ordem. Com a palavra, vereador Fábio Cury. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, é a função realmente do vereador fiscalizar. Pergunto à nobre vereadora Geni Gomes Aragão se alguma pergunta desse requerimento já foi respondida em virtude do requerimento de Vossa Excelência, colocado em pauta há 2 semanas atrás. A terceira pergunta acho que já foi, não já? Com a palavra, vereadora Geni Aragão. Eu entrei sim, mas eu questionei mais o número de contratados. Não me ative a receita líquida quando eu entrei com o requerimento. Eu falo só a questão do item 3. Que item menciona 3. Qual a quantidade de servidores públicos da Prefeitura que são efetivos. Com certeza. Esse entrou sim. Para a gente, qualquer coisa, nobre vereador Jean, a gente já poder analisar os autos que já estão aqui na casa, para a gente já ganhar tempo no acompanhamento dos atos do Poder Executivo. E eu gostaria também de mencionar que a atual administração tem valorizado muito o funcionalismo público e, nesse sentido, a maioria dos cargos comissionados são nomeados os funcionários públicos da Prefeitura. Então, a valorização do funcionário público é uma das principais bandeiras dessa administração, a qual eu acho, além de econômica, muito reconhecedora. Sobre os servidores do Parque das Águas, hoje vai entrar um projeto em pauta que nós autorizamos aqui um novo assessor de administração, e a Comissão de Legislação e Justiça solicitou ao Poder Executivo que enviasse um impacto financeiro com a queda da receita do Parque das Águas, que agora é gerido pela Prefeitura. E nesse cálculo, nobre vereador Jean, nós podemos observar que nós não teremos impacto significante na folha de pagamento. Já adianto para esclarecimentos que a folha de pagamento sempre esteve abaixo do que é recomendado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrando mais um zelo e comprometimento do Poder Executivo. No mais, o requerimento é mais do que oportuno para que essa casa realmente cumpra, presidente e nobres vereadores, a nossa principal atribuição, que é fiscalizar o Poder Executivo. Continua em discussão o requerimento 69/2017. Se nenhum outro vereador deseja se manifestar, colocamos então em votação o requerimento 69/2017, apresentado pela vereadora Geni Gomes Aragão e o vereador Jean Carlos da Silva. Vereadores que concordam com o requerimento da forma que foi apresentado, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à leitura e discussão de moção. Moção de congratulação número 45/2017, apresentada pela vereadora Geni Gomes Aragão e apoiada pelos demais vereadores, à Igreja Presbiteriana de Caxambu, na pessoa do pastor senhor Carlos Alberto Dias, pela comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. Com a palavra, a autora da moção. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, pastores presbiterianos presentes neste plenário. A Reforma Presbiteriana foi um movimento cristão, culminado no início do século XVI por Martim Lutero,
quando, através da publicação das suas 95 teses, em 31 de outubro de 1517, portanto, há 500 anos atrás, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, propondo uma reforma. E eu gostaria de chamar a atenção dos 5 pilares da reforma protestante. Somente a Bíblia, somente Cristo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Terceiro pilar, somente a graça. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não é de vocês, é dom de Deus, não por obras, para ninguém se glorie. Quarto pilar, somente a fé. O justo viverá pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E o quinto e último pilar, somente a glória de Deus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outra a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Os 5 pilares e tudo que eu acabo de ler estão registrados nas Sagradas Escrituras. Muito obrigada. Continua em discussão a moção número 45/2017, apresentada pela vereadora Geni Gomes Aragão. Com a palavra o vereador Renato Brandão. Presidente, mesa diretora, novos colegas, por presente, em nome do meu sobrinho Felipe Brandão e Lívia Brandão, saúdo a todos que nos ouvem também. E quero dizer que é uma moção muito gratificante, porque a reforma foi um divisor de águas para a gente, né? E a Igreja Presbiteriana de Caxambu está fazendo diferença nessa cidade, tanto no meio espiritual, quanto no meio social, quanto no meio também municipal. Então nós estamos trabalhando na Pastor Carlos, Pastor César, os nossos presbíteros, os diáconos, estão afincos para fazer uma cidade melhor, tanto espiritualmente quanto culturalmente. Tendo em vista, ontem foi feito o projeto Mackenzie Voluntário, o 9º projeto Mackenzie Voluntário, onde teve a parte social dos bairros. Então, eu fico, essa moção de gratulação é muito importante e muito bem-vinda nesse momento, meu vereador. Então, essas são minhas palavras, saúdo a todos aqui. Continua em discussão a moção número 45/2017. Se nenhum outro vereador deseja se manifestar, passamos então à votação da moção 45/2017, apresentada pela vereadora Geni Gomes Aragão e apoiada pelos demais vereadores, a Igreja Presbiteriana de Caxambu, na pessoa do pastor senhor Carlos Alberto Dias, pelas comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante. Os vereadores que aprovam a moção da forma que foi apresentada, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Registramos que a Câmara Municipal de Caxambu expedirá a moção número 46/2017, em virtude do falecimento da ex-vereadora, senhora Silene Ferreira Pinto, ocorrida no dia 3 de outubro de 2017. Passamos agora à distribuição de projetos. Projeto de lei número 109/2017, encaminhado através da mensagem número 91/2017, que autoriza a realização de transposições de recursos entre dotações do Poder Executivo no orçamento de 2017. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2017,
encaminhada através da mensagem número 92/2017, que acresce o parágrafo 3º ao artigo 100 da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências. Passamos agora à ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 12/2017, encaminhado através da mensagem número 90/2017, que altera a Lei Complementar número 38/2009. Peço ao vereador Fábio Cury que me faça a gentileza de ler a leitura, que faça a leitura da mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, com meus cordiais cumprimentos, encaminha a essa egrégia Câmara o anexo projeto de lei municipal que altera a Lei Complementar número 38 de 2009. A Lei Complementar número 38 estabelece a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Caxambu e dá outras providências. Será necessária a alteração da nomenclatura do cargo de secretário de governo para inserir a atividade de desenvolvimento econômico, área fundamental relevância para o município. Em referida legislação está inserido a diretoria do Parque das Águas como órgão integrante da estrutura organizacional do município com os respectivos cargos comissionados. Ocorre que a Codemig não renovou o contrato de cessão do Parque das Águas com o município de Caxambu. Diante de tal situação, todos os servidores efetivos lotados no Parque das Águas foram transferidos para outras secretarias, pois a diretoria do Parque das Águas deverá ser extinta. No entanto, existem cargos comissionados no parque que podem ser aproveitados em outros setores da Prefeitura, sendo integrados a outras secretarias. Os cargos de diretor do Parque das Águas e encarregado de manutenção do balneário serão extintos. O cargo de assessor de administração já existente será somente realocado e o cargo de encarregado de manutenção do Parque das Águas sofrerá alteração de nomenclatura, passando a ser denominado chefe de serviço de manutenção patrimonial e sofrerá realocação. É indiscutível a necessidade do cargo de assessor de administração na Secretaria de Administração, posto que a referida secretaria é responsável por planejar, coordenar, normatizar e executar os sistemas de administração da Prefeitura, tendo a incumbência de fazer o controle funcional e financeiro de pessoal, modernização da estrutura organizacional e dos métodos de trabalho, racionalização do uso de bens e equipamentos da administração municipal, controle do material permanente de consumo, além de prestar auxílio do prefeito e demais órgãos nos assuntos relacionados à formulação, coordenação e acompanhamento do cumprimento das metas de governo relacionadas à sua secretaria, gestão das atividades de administração em geral, dentre outras. Tais demandas exercidas pelo secretário de administração necessitam de auxílio com o objetivo de que o princípio da eficiência seja plenamente concretizado. Haverá ainda a criação de uma vaga no cargo denominado assessor de administração, integrando a Secretaria Municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico. A necessidade de criação de mais um cargo de assessor de administração se dá ao fato do aumento das atividades envolvidas na nova demanda existente na Secretaria de Governo, qual seja a de desenvolvimento econômico, posto que a Secretaria será responsável por exercer, na área de gestão pública, funções de assessoramento, planejamento, coordenação, supervisão, orientação técnica, controle, execução e avaliação de ferramentas de metodologias de gestão, visando ao desenvolvimento econômico, tendo que formular e executar políticas que visem o desenvolvimento da indústria, do comércio, da prestação de serviço e da ciência e tecnologia no âmbito de nosso município. Desenvolver regime de colaboração e parceria entre o poder público e as entidades empresariais, ou seja, desenvolver todas as atividades com o intuito de implementar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico em nosso município. Resta inequívoco a elevada demanda de atividades que compõem a Secretaria de Governo e Desenvolvimento Econômico. Assim, se faz necessária a aprovação do presente projeto de lei para que viabilize as realocações necessárias. Importante ressaltar que não haverá impacto econômico-financeiro, uma vez que estão sendo extintos 2 cargos, diretor do parque e encarregado de manutenção do balneário, que somados resultam no montante de R$ 5.753,41, ao passo que os vencimentos do cargo criado, assessor de administração, são de R$ 2.641,55, ou seja, haverá uma economia de R$ 3.111,86 aos cofres do município.
Quanto ao cargo de chefe de serviços de manutenção patrimonial, temos que também não trará qualquer impacto em folha, visto o mesmo somente recebeu uma nova nomenclatura, não havendo qualquer alteração dos vencimentos ou referência em relação ao antigo cargo. O percentual de gasto com pessoal 31/9/2017 foi de 48,14%. Assim, mesmo com a perda da receita com o PAC das Águas, em média R$50 mil, não terá impacto significativo no percentual das despesas com pessoal. A título de informação, as despesas com pessoal de setembro acrescida de 11 meses anteriores perfaz R$42.041,59. E a RCL de setembro, Receita Corrente Líquida, de setembro acrescida de 11 meses anteriores, soma um valor de R$4.791.049,82. Assim, considerando o percentual atual de 48,14% de despesas de pessoal e a possível queda de R$50 mil da Receita Corrente Líquida, teremos como resultado o percentual de despesas de pessoal de 48,18%. Ademais, a não arrecadação da receita do PAC das Águas não pode ser utilizada como critério para confirmação de queda de receita e impacto na folha, posto que o município pode receber verbas extraordinárias que suprem tal receita. Corroborando, a perda da receita do PAC das Águas ocorreu a partir de outubro, sendo assim, ainda não há qualquer impacto a ser considerado. Com esses esclarecimentos, e certo que os senhores saberão reconhecer a necessidade da aprovação do projeto em anexo, em regime de urgência, subscrevo-me, renovando o protesto de elevada estima e distinta consideração. Caxambu, 23 de outubro, Diogo Curiaoeste, prefeito municipal. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura do pedido de acatamento do requerimento de urgência. Excelentíssimo senhor presidente Mário Luiz Alves, os vereadores que subscrevem, totalizando a maioria absoluta do membro dessa casa, requerem a vossa excelência nos termos regimentais que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei complementar número 12, que altera a lei complementar número 12 de 2017, tendo em vista a natureza da matéria e o interesse público. Sala das sessões em 30 de outubro, assinada por todos os vereadores. Defiro o pedido de acatamento do requerimento de urgência. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas sobre o projeto de lei número 12/2017, encaminhado através da mensagem número 90/2017, que altera a lei complementar número 38/2009. Relatório. Projeto de lei complementar número 12, de iniciativa do Poder Executivo, altera a lei complementar número 38 de 2009, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal. Este projeto veio substituir a mensagem 89, dispondo sobre a mesma matéria de forma mais completa e adequada. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 23/10 e imediatamente distribuído a essas comissões. A pedido de urgência. Fundamentação. Como é de conhecimento geral, o PAC das Águas passou a ser administrado pela Codemig, o que levou o município a rever a sua estrutura administrativa, deslocando os servidores que se encontravam lotados no PAC das Águas para servir a outras secretarias e departamentos. Também houve a necessidade de extinguir cargos e alterar a denominação de outros, definindo, inclusive, novas atribuições. Para essas adequações, necessária a alteração da legislação pertinente. Como bem esclarecido na mensagem do projeto, essa alteração não implicará em aumento do gasto com pessoal, dispensado a apresentação do impacto orçamentário e financeiro. Portanto, a matéria se mostra legal, merecendo apoio e aprovação deste plenário. Conclusão, pelo exposto, opinamos no sentido que o projeto de lei poderá ser aprovado. Sala das comissões em 26 de outubro, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Fábio Cury, presidente, Geni Gomes Aragão, vice-presidente, Júlio da Corneta, secretário. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Jean Carlos, presidente, Vinícius Emetério, vice-presidente, Renato Brandão, secretário. Coloque em discussão o parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei complementar número 12/2017. Com a palavra, a eminente vereadora Geni Aragão.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Esse projeto de lei foi distribuído anteriormente sobre o número 11/2017 e houve a entrada de um requerimento porque havia algumas dúvidas e ressalvas sobre o anterior projeto de lei complementar 11/2017. Fico feliz de ver que o gasto, a receita líquida, não ultrapassa os 51,3 permitido por lei. Está bem abaixo, isso me deixa mais tranquilo e acho aqui com o vereador Jean também. Esse projeto trata da reformulação dos cargos do Parque das Águas. A mensagem expôs, mediante argumentação, o impacto da transformação e criação de cargos sobre o caixa do município e o índice de gastos com pessoal, demonstrando que não haverá geração de desequilíbrio de finanças e haverá redução no percentual de gastos com o pessoal. No projeto, substitui-se a previsão anterior do projeto 11/2017 da criação de assessor administrativo jurídico por uma segunda vaga de assessor de administração, a ser vinculado à Secretaria de Governo e Desenvolvimento Econômico. Mantém-se a transformação do cargo de chefe de serviços de manutenção do parque para chefe de serviços de manutenção patrimonial. O anexo 1 desse projeto descreve adequadamente as atribuições dos cargos em questão, que não faziam parte do projeto anterior. Em síntese, todas as ressalvas foram atendidas de forma que não há impedimento jurídico à aprovação do projeto. É esse o meu parecer e sou pela aprovação do projeto de lei complementar 12/2017. Continua em discussão o parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Se o vereador deseja se manifestar, passamos então à votação do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas sobre o projeto de lei número 12/2017, encaminhado através da mensagem 090/2017, que altera a lei complementar número 38/2009. Os vereadores que aprovam o projeto de lei com o parecer que foi apresentado, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Única discussão do projeto de lei complementar número 12/2017, com a palavra vereador Fábio Cury. Presidente, nobres vereadores, público presente, projeto em discussão e pronto para ser deliberado, visa apenas normatizar os funcionários públicos que estão sendo deslocados do Parque das Águas em virtude da nova gestão que foi assumida pela Codemig. O que eu espero ansiosamente, e acredito que todos os vereadores e população, e uma notícia boa que o prefeito já vem abordando e comentando com a gente, é que alguns desses funcionários que estavam lotados no parque serão imediatamente colocados na fundação para que a gente possa reformar aquele prédio de grande interesse para o município, que a gente possa dar utilidade ao prédio da fundação o mais rápido possível, mas como disse a Secretaria de Patrimônio da União, conforme foi lido no começo da sessão, nós como município não podemos ceder a fundação, o prédio a terceiros, para faculdades, para escolas particulares, enfim, nós precisamos dar utilidade fim para aquele município com destinação exclusiva do município. Então eu fico ansiosamente aguardando que os funcionários públicos do Parque das Águas comecem a reformar aquele local que tenho, mais uma vez falando, a certeza que será de grande valia para o município. Continua em discussão o projeto de lei complementar número 12/2017. Passa a palavra ao eminente vereador Renato Brandão. O que eu fico mais feliz desse projeto é que
há 11 meses atrás nós estávamos com o 13º atrasado, folha de pagamento atrasado, estava tudo atrasado. E o nosso nobre, como diz o ilustre prefeito, o nosso vice-prefeito colocou a casa em ordem, transformando isso aí hoje, pagamentos em dias, já 13º já projetado para ser pago, e agora vem a demanda desses funcionários que estavam adotados no Parque das Águas. Ainda mais com a redução no valor da folha, né? Não atingindo, não passando seus 51% que é de exigência. Fico feliz também que a transparência do Poder Executivo sobre o portal da transparência está funcionando. Então essas informações sobre valor de folha, quanto é gasto na folha, isso está tudo disponível no portal de transparência. Então são atitudes que o Executivo vem tomando, que está proporcionando tanto uma transparência para os munícipes quanto para a gente no ato de fiscalização. Essas são palavras, muito obrigado. Continue em discussão o projeto de lei complementar número 12/2017. Se nenhum vereador deseja se manifestar, passamos então à única votação do projeto de lei complementar número 12/2017. Vereadores que aprovam o projeto de lei na forma que foi apresentado, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Ultrapassada essa fase, passamos agora à tribuna livre. Convido para ocupar a tribuna o senhor Fernando Wilson Bustamante Levenhage. Não se encontra presente. Convido para ocupar a tribuna o senhor Henrique Pereira do Espírito Santo, para tratar do assunto a apresentação do projeto Interact Clube de Caxambu. O senhor tem até 10 minutos. Bom, boa noite para todos os presentes, boa noite ao excelentíssimo senhor presidente. Eu venho hoje por meio do Interact Clube de Caxambu, que é um clube patrocinado pelo Rotary Clube de Caxambu, para apresentar o projeto proposto à comemoração dos 55 anos da existência do Interact Clube. Bom, primeiramente, o Rotary é uma organização de líderes e de negócios e profissionais que presta serviços humanitários. O clube é definido como um clube de serviço à humanidade, que ajudam a população local e mundial sem fins lucrativos, que é filantrópico. Já o Interact, ele é um clube de jovens de 12 a 18 anos, patrocinado pelo Rotary, e é o programa do Rotary também, onde seu objetivo é tentar ajudar a sociedade de uma forma simples, através de doações, arrecadações de alimentos, apadrinhamento de famílias, ajuda aos moradores de ruas, ajuda aos animais, entre outros. Desde o meio ambiente até a saúde da população carente. E como comemoração à sua criação, é realizado mundialmente, todos os anos, um tipo de projeto ou evento. E este ano foi adotado pelo Brasil inteiro, a nível nacional, para essa comemoração, que é a Semana Mundial do Interact. Durante uma semana inteira serão realizados vários projetos a cada dia com um tema diferente. Digamos, em um dia vai ser realizado projetos em relação ao meio ambiente. Outro dia será realizado em relação ao afeto humano, à divulgação, a homenagens. E seu objetivo é unir todos os clubes do Brasil através de seus projetos e dar mais visibilidade para o Rotary e o Interact. O Brasil atualmente possui 508 clubes. Se cada clube fizesse um projeto proposto, todos os projetos propostos nessa semana, ao final dessa semana seriam feitos 3.556 projetos, em apenas uma semana. E um dia específico dessa semana, que é 3 de novembro, que foi proposto para a gente, é voltado ao dia de homenagens. Então serão realizadas várias sessões solenes, uma sessão solene, nas capitais dos estados brasileiros, como na cidade global de São Paulo e na capital do Brasil. Mas, no entanto, vários clubes são localizados longe de suas capitais. E então foi proposto para a gente, foi sugerido para a gente que seriam feitas essa sessão solene na Câmara Municipal de suas relativas cidades. Então, portanto, eu peço para vocês
aqui presentes a autorização para realizar a sessão solene aqui, em comemoração aos 55 anos da existência do Interact Clube, em conjunto com a Câmara Municipal, com o Rotary Clube de Caxambu e com o Interact Clube de Caxambu. Com a palavra, vereador Fábio Cury. Presidente, nobres colegas, Henrique Pereira, não vou chamar de senhor porque é jovem, como eu, e quero dizer que é uma felicidade imensa ver jovens já participando das reuniões da Câmara, lutando em suas instituições, por um mundo melhor, por uma cidade melhor, por uma causa mais justa. Eu sempre abordei que nós temos aqui um prédio maravilhoso, né, uma sede de um poder legislativo, talvez uma das mais bonitas e mais estruturadas do sul de Minas. E sempre acreditei que esse prédio deve ser usado de forma social, de forma que a comunidade possa usá-lo, que as escolas possam realizar suas formaturas aqui, enfim. Acho mais do que válida a sua sugestão e me coloco à disposição. Muito obrigado. Algum outro vereador deseja se manifestar? Senhor Henrique, é um prazer recebê-lo. Concordo em gênero número igual com as palavras do eminente vereador Fábio Cury e digo que o seu requerimento já está deferido. Ok? Depois a gente só acerta os detalhes com o diretor da administração, quanto ao horário, quanto o que vai ser preciso usar aqui para a realização do evento. Muito obrigado. Eu faço uma segunda chamada para o senhor Fernando Wilson Bustamante Levenhage. Como ele não está presente, passamos então ao terceiro inscrito para usar a tribuna. Quer dizer que é uma honra recebê-lo aqui, pastor Carlos Alberto Dias. Não seria para mim nada agradável se eu passasse por aqui, por a presidência dessa casa, e não tivesse tido a oportunidade de ouvi-lo na tribuna. Então, estarei realizando um sonho meu de tê-lo aqui conosco. Pode ocupar a tribuna e eu concedo ao senhor o tempo que for necessário. Eu não faço isso para todo mundo não, hein, pastor? Não fala senão, eles dizem que pastor gosta de microfone. Quero saudar aqui a pessoa do Marco na presidência, a mesa, os demais vereadores, vereadora Geni Aragão pelo projeto, saudar a igreja aqui representada e quero saudar também para o conhecimento da casa os pastores que fazem parte da nossa região, pastor Marcos, que é da igreja presbiteriana de São Lourenço, acompanhado do seu presbítero Hélio, o presbítero Hélio está ali, o Jairo, pastor lá em Bom Jardim de Minas, sua esposa Etel, o pastor Giovanni Silva. O pastor Giovanni, ele é o presidente do nosso conselho, veio representando a Igreja Nacional também, pastor Ronaldo, com a esposa Rita, que é lá da cidade de Conceição, o pastor Ademir, que é da segunda igreja, pastor César comigo, e os demais irmãos que são aqui da nossa cidade, né, os nossos presbíteros que estão aqui representando também a nossa igreja e os demais, nós saudamos assim a todos. Agradecemos de coração essa moção e com alegria a gente recebe tudo isso e damos a glória a Deus. Os 500 anos da Reforma Protestante estão sendo celebrados no Brasil e no mundo, e nós entendemos que a Reforma Protestante e o reconhecimento dessa data, ela tem essa relevância e ela extrapola também os ambientes eclesiásticos e esse ambiente protestante. A apresentação das 95 teses por Martim Lutero, em 31 de outubro de 1517 na Alemanha, foi um marco que alterou profundamente a história da igreja no mundo. A reforma foi um movimento levantado por Deus, mas realizado por homens e mulheres fracas, falhas, mas que defenderam corajosamente a verdade da graça de Deus. E antes de Martim Lutero, alguns personagens também que nós reconhecemos como pré-reformadores deram consistência à reforma. John Wycliffe na Inglaterra,
John Hus, que é na antiga República Tcheca, Zwinglio na Suíça, João Calvino em Genebra, João Knox na Escócia e depois, posteriormente, Martinho Lutero na Alemanha. E esse movimento atingiu toda a Europa e depois os Estados Unidos, e dos Estados Unidos um jovem se levanta e traz ao Brasil no dia 12 de agosto de 1859 o Evangelho para nossa pátria, Ashbel Graham Simonton, e esse Evangelho é plantado à Igreja Presbiteriana no Brasil, e ela sai do Rio de Janeiro, São Paulo, por interior de Minas Gerais, vem aqui para a cidade de Brotas, para a cidade de Campanha, e da cidade de Campanha chega em 1892 na cidade de Caxambu. O Evangelho chega em Caxambu neste ano, e no ano de 2010 a Igreja Presbiteriana de Caxambu foi tornada como pessoa jurídica. Em 1910, o reconhecimento dessa casa, nós comemoramos os 100 anos. O Evangelho chegou até nós. E este movimento não tratou simplesmente de recordar a história, como aconteceu no Brasil e no mundo, mas retornar os princípios básicos da fé cristã. Mas para nós refletirmos o que de fato foi a reforma, e que esse ato, que foi na verdade com a contramão da igreja, trouxe as pessoas novamente para perto de Deus. Os historiadores descrevem que essa época era um período de obscuridade para a igreja, era um período de corrupção em quase todos os seus setores. As pessoas não tinham acesso à escritura, primeiro pelo analfabetismo, e segundo porque a igreja era detentor da palavra, e todos os seus rituais não eram feitos na linguagem do povo, era geralmente feito em latim ou na língua dos clérigos então daquela época, e a igreja só passava aquilo que lhe era conveniente. Então o grito de Lutero, representado pelas suas 95 teses, pregado na igreja alemã, não foi apenas um ato contra esse sistema religioso, mas foi um agir positivo, foi um mover de Deus na vida daquelas pessoas, alicerçando os cristãos daquela época. E aquele ato ecoou e chegou até nós e tem abençoado também a nossa geração. Essas diretrizes foram reformuladas, o que a nobre vereadora aqui narrou. Elas foram formuladas em 5 expressões, ou 5 expressões latinas, conhecida como 5 solas: sola Escritura, solo Christo, solo gratia, solo fide, solo Dio gloria. Só a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a graça de Deus. Havia realmente naqueles corações muitos objetos de adoração, e Deus tem que ser o único, e o princípio da reforma foi colocar a centralidade de tudo na pessoa de Deus, e o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Romanos, a carta de Paulo, ele diz: porque tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele, então a Ele glória eternamente. Apesar de pouco reconhecida hoje, a dádiva da reforma protestante para o mundo é incalculável. Ao completar hoje 500 anos, na verdade amanhã, dia 31 de outubro, nós vemos que esse movimento e o resultado dele desfrutou em grande benefício, não somente no aspecto religioso, mas principalmente na política. A reforma protestante separou igreja e Estado, contribuindo para o crescimento da liberdade política e regional, em detrimento aos governos tirânicos da época, que eram apoiados pelo poder até então religioso. Na cultura, a elevação do estado das mulheres, e também a libertação de raças minoritárias, escravizadas, que eram oprimidas, e onde a reforma chegou, todas as nações que abraçaram a reforma, elas começaram a abolir a escravidão, sacrifício humano, antes adotado por essas etnias. E o Evangelho fez com que a abolição da escravatura fosse o tema em muitas câmaras, o tráfico de escravos abolido, a prostituição reprimida ao redor do mundo. Aonde o Evangelho chegou, esses progressos foram visíveis.
Na arte, na literatura, na educação, na economia, na ciência, na tecnologia, também foram áreas que foram beneficiadas com os princípios protestantes. E os países que assim a abraçaram alcançaram grande êxito na sua jornada. Então, até os dias de hoje, esse movimento reformado continua sendo reformado. E aonde o Evangelho tem chegado, nós temos visto a sua influência em todas as gerações. O conceito da reforma protestante tem sido abraçado no mundo inteiro e assim tem sido celebrado porque os seus atos são benéficos. Nosso ideal como igreja é continuar sendo uma igreja reformada, sempre reformando, pautado nas Escrituras, sendo instruído pelo Santo Espírito de Deus, servindo assim a nossa cidade, servindo assim a nossa comunidade e aonde ela for necessária. E nós queremos ser não simplesmente uma igreja na cidade, mas queremos ser uma igreja da cidade, para a cidade e fazendo parte da agenda dela. Agradecemos então a Deus por tudo que Ele tem feito e queremos servir ao Senhor Jesus nessa cidade e aonde o Senhor assim nos colocar. E que esses benefícios nós possamos a cada dia agradecer ao Senhor Todo-Poderoso que nos doou a maior dádiva, que foi o Senhor Jesus. Agradecemos então a essa Câmara por essa moção dedicada não só a esse fenômeno histórico, mas também à Igreja Presbiteriana de um modo geral. E assim, em nome da Igreja, do nosso concílio, nós agradecemos a nossa vereadora e a Câmara por esse momento e aproveitamos para convidar a todos para o dia 4 de novembro, no Salão de Convenções do Hotel Glória, às 20 horas, onde nós teremos um ato solene, onde todas as igrejas estarão representadas, e nesse dia nós estaremos agradecendo a Deus por tudo isso e por esse momento. Nosso muito obrigado. Eu gostaria, antes de passar a palavra aos vereadores, eu gostaria de convidar o pastor reverendo Giovanni Pereira, pastor da Igreja Presbiteriana de Itanhandu, presidente do presbitério desta região. Estou pensando aqui, pastor, o senhor abre uma exceção para o senhor também. Vou abrir. Eu agradeço. Está livre. Boa noite a todos, vereadores, público presente. Bem, eu vou falar de improviso aqui, gente. Aliás, acho que pouca coisa deveria ser dita agora. Depois... da explanação do reverendo Carlos, e em nome do nosso concílio, o nosso presbitério, o presbitério Circuito das Águas, que abrange essa região aqui, Circuito das Águas, e a região das Terras Altas da Mantiqueira, ali Itamonte, Passa Quatro e Itanhandu. Eu quero agradecer essa moção, penso ser algo muito justo, tendo em vista que, conforme disse o reverendo Carlos, o movimento da Reforma Protestante transcende os ambientes eclesiásticos, vai além da religiosidade, passa um pouco mais da espiritualidade, né? Não que a espiritualidade não esteja relacionada às outras áreas da vida também, nós cremos que sim. Aliás, este é até uma das perspectivas da Reforma, que o ser humano é um ser inteiro e todas as partes do ser humano e todas as áreas onde ele atua dizem respeito à espiritualidade do homem. Todos nós temos que prestar contas a Deus em tudo aquilo que fazemos, seja no trabalho, na educação, na política, no lazer. Então tudo acaba sendo espiritual. Essa é uma perspectiva reformada, uma perspectiva na verdade bíblica e ressaltada e trazida então a lume pela Reforma Protestante. Mas, como disse, é uma homenagem justa, uma celebração pertinente, tendo em vista que o movimento da Reforma trouxe implicações para todas as áreas da atuação humana.
isso eu não vou repetir, porque o pastor Carlos disse muito bem, né? Mas nós colhemos em diversos setores da sociedade os efeitos de um movimento reformado, seja a partir do movimento de Martim Lutero, chamado Primeira Reforma, ou o movimento a partir de João Calvino em Genebra, conhecido também como a Segunda Reforma, movimentos paralelos dentro de uma mesma perspectiva, orientados pelas mesmas 5 solas, né? E que nós temos hoje o reflexo em diversos setores. Eu cito, por exemplo, as ciências. As ciências que até um certo momento na história da humanidade era tida como algo adverso à fé, e a perspectiva reformada trouxe o contrário. Restaurou a ideia de que aqueles que estão envolvidos com as ciências nas suas mais variadas áreas são aqueles que conhecem o mundo de Deus, as leis estabelecidas pelo Senhor Deus, e sendo assim, um cientista é aquele homem capaz de, no seu trabalho e na sua bancada de pesquisa, dar glórias a Deus e reconhecer aquele que é o Criador de todas as coisas. Isso é um legado da Reforma Protestante. Então, eu agradeço mais uma vez a esta casa, em nome do nosso concílio, e eu até me atrevo a dizer, em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, essa moção, e que o Senhor Deus seja gracioso para com essa cidade tão querida, da qual eu sou filho. Eu sou caxambuense. Que o Senhor seja com todos nós, e que o legado da reforma seja ainda por longa data passado de geração a geração, para a glória daquele que criou todas as coisas, para o seu louvor. Muito obrigado. Eu passo a palavra aos vereadores que desejarem se manifestar. Com a palavra, o vereador Renato Brandão. Presidente, meu diretor, estou presente, não poderia te falar um pouco para o pastor, né? Sempre fala para a gente, hoje tem uma oportunidade, é muito difícil. Mas primeiro eu quero pedir desculpa em nome do vice-prefeito Luiz Henrique, não pôde estar aqui por motivo de força maior, ele o prefeito, então ele pede as desculpas, eu vou dar um grande abraço, já fiz às vezes do líder do governo, mas pastor, eu vejo que a reforma, eu vejo muito na sua pessoa, porque os 5 pilares da reforma é bem determinante no seu perfil. Eu não quero me prolongar muito, eu só vejo um versículo que eu acho que é a cara do Senhor, não cabelo branco nem barba branca, que está lá em 2 Timóteo 1:1. Pois Deus não lhe deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então o Senhor tem poder na palavra, o Senhor tem amor para o próximo e tem equilíbrio em tudo que o Senhor faz. Então aqui está a minha palavra, que Deus lhe abençoe e que lhe traga muito ânimo nessa luta da reforma e reformando sempre, todo dia, as suas ovelhas. Passo a palavra ao vereador Fábio Cury. Primeira, a nossa primeira dama, vereadora Geni Aragão. Senhor presidente, em nome dos colegas, público presente. O Carlos já faz parte da minha vida, do meu marido, das minhas filhas, há longos anos. Né, Marília? Juventude na igreja. Meu tio, Mário Lício, foi pastor por 20 anos da Igreja Presbiteriana de Caxambu. Minha tia, Blanche Lício, também esteve do lado de Mário Lício como organista da Igreja Presbiteriana e como professora da escola dominical. Minha mãe e minhas tias e meus tios fizeram parte como membros da igreja desde a mais tenra idade, e meu avô, João Batista Gomes, foi um dos que construíram a primeira igreja, funcionou na sua fazenda em Conchas, porque nós não tínhamos lugares para reunir. Então começou porque meu avô veio de São João da Cristina
e aqui começaram os primeiros trabalhos lá na fazenda de Concha dos meus familiares. Mas eu gostaria também de ressaltar a presença do outro pastor da igreja, eu não sei se ele já deixou o plenário, mas é o pastor César, que também tem exercido a sua função na igreja, colaborando com o pastor Carlos, e já foi da igreja também, desde a mais eternidade, nasceu, foi batizado, e agora ele está à frente da nossa igreja. Então nós temos a sorte de usufruir desses dois grandes pregadores reformadores, que são o pastor Carlos, pastor César e todos os outros que já passaram pela nossa igreja. Gostaria de saudar a Marilis, que está aqui presente, braço direito do nosso pastor, sua filha Isabela e todos os demais membros, presbíteros e pastores da nossa querida cidade. É a minha palavra e parabéns à nossa reforma protestante. Eu passo a palavra ao vereador Fábio Cury. Presidente, vereadores, público presente, nunca tirei muita nota boa em história, mas hoje eu pude aprender um pouco mais sobre a reforma protestante, e principalmente quando estava lendo aqui a moção de congratulações, ela aborda uma das suas características, a liberdade pela escolha religiosa, como o pastor disse também, a possibilidade de maiores estudos pelas ciências, a igualdade social, o maior respeito, e apenas quero frisar que, católico que sou, sei respeitar muito o que a nossa igreja presbiteriana tem feito para a nossa cidade, sob os comandos do pastor Carlos e todos os pastores, e também a reconhecer a nossa irmandade, o nosso amor entre nós, e assim juntos podemos sempre caminhar com esse respeito e união. Quero fazer também aqui enaltecer um pouco a presença do meu grande amigo Amarildo, que eu vejo ali sempre, as pessoas que estão aqui, a igreja presbiteriana, por eu morar do lado da minha casa, e desculpe um pouco o modo que eu estou falando, que eu fico meio emocionado quando a gente aborda esse assunto. A gente sente uma energia muito boa, a gente sente mesmo o amor que envolve todos os irmãos que comparecem àquela igreja. Ao sábado eu costumo escutar os jovens tocando na banda, aos domingos de manhã, quando caminho para a igreja matriz, também observo o Renato com a sua família, todos os fiéis adentrando nesse recinto sagrado. Então, fica aqui meu agradecimento pela presença e por esse importante assunto que foi abordado hoje. Boa noite. Eu passo a palavra ao vereador Júlio da Corneta. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, em nome do pastor Carlos, quero saudar a todos os pastores que se fazem presente, parabenizar pelo belíssimo trabalho que fazem perante a nossa cidade e dizer um versículo bíblico que muito me toca. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E a cada dia que passa, Deus está capacitando cada vez mais vocês para estar à frente da nossa cidade, desempenhando esse belíssimo trabalho. Meus parabéns. Passo a palavra ao vereador Kiko da Coutinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, pastor Carlos, também eu não poderia deixar de parabenizar a igreja presbiteriana, até porque na minha família tem o Jairo, meu irmão, que é da igreja, a gente tem visto, acompanha o trabalho há muitos anos, nós somos amigos há muitos anos, e como o vereador Fábio Cury falou, também lá perto da minha casa tem a Assembleia de Deus, e tem uma orquestra que toda tarde, no domingo, ela apresenta. Então eu gosto desse horário de verão, nas tardes, ficar sentado na alpendre e ouvir esse louvor, essa orquestra. Também parabenizá-los, porque a gente eu vejo a transformação da minha família, do meu irmão, principalmente na casa dele, o ritmo de vida, a maneira como se vive, somos co-irmãos, porque também sou católico, mas o mais bonito que eu acho na presbiteriana é o respeito que ela tem com a outra religião, sem entrar em detalhes, sem menosprezar, e sem
criticar. Então, na nossa igreja católica, sempre a gente fala que a igreja mais próxima à nossa é a igreja presbiteriana. Muito obrigado, parabéns. Bom, se nenhum outro vereador deseja se manifestar, para mim fica difícil, porque quando eu vou falar, todos já falaram tudo que eu tinha para falar. Eu quero dizer que, como batista, algumas vezes eu costumo frequentar a igreja presbiteriana e sempre fui muito bem recebido lá. Tenho lá grandes amigos e quero aproveitar para saudar a todos que estão aqui presentes. E faço isso na pessoa de um grande amigo, Auro de Moura Silveira. Auro foi meu colega na Minas Caixa, há uns 25 anos atrás, né, Auro? Auro, quando entrou lá, era um menino. Certo, Auro? Então eu tenho um grande apreço por ele, e na pessoa dele eu saúdo a todos vocês. Quero dizer que a igreja presbiteriana está muito bem representada nesta casa. Nós temos aqui 2 vereadores que são presbiterianos, a vereadora Geni Gomes Aragão e o vereador Renato Brandão. Quero dizer aos senhores que esses 2 vereadores estão sabendo honrar o mandato que lhes foram conferido, e podem ter certeza que eles estão sabendo enaltecer o nome da igreja presbiteriana. Eu quero terminar pedindo permissão aos meus novos pares, pedindo ao pastor Carlos que ele faça uma oração para a gente no microfone. Peço, vereador, todos fiquemos de pé. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor dirige a história. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Senhor da história. E te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor escolhe homens para funções, o Senhor escolhe homens para determinados cargos, e o Senhor faz com que cada um seja um instrumento do Senhor, porque a Tua palavra diz que toda autoridade vem dos céus, vem do Senhor. E eu clamo por essa casa, Pai, que o Senhor esteja usando a cada um, dando a cada um sabedoria, dando a cada um discernimento, dando a cada um saber do Senhor. Que o Senhor venha instruí-los, guardá-los, direcioná-los, ensiná-los e mostrar a eles sempre o caminho que eles devem seguir. Ó Pai, sob suas vistas de conselho, sabemos, Pai, que haverá dias em que as discussões serão acaloradas, pensamentos diversos, mas que segundo a Tua palavra, Senhor, no final de cada uma das plenárias, eles possam entender que pareceu bem ao Teu Santo Espírito, depois a eles e a nós, a confiar no Senhor e a buscar a direção do Senhor, Pai. Nos abençoe na condução dos trabalhos, na direção da cidade. Que o Senhor abençoe a cada um, Pai querido. E nós te agradecemos por este momento, ó Pai querido, e nós clamamos pela nossa cidade, para que o Senhor nos abençoe, e que na função que o Senhor tem dado a nós também, que possamos abençoar a nossa cidade, que aonde o Senhor tem nos colocado, que o Senhor nos ajude, para que possamos suprir as necessidades, suprir as carências, que o Senhor nos dê o poder para levar a Tua palavra, Senhor, de amor, palavra que confronta, desafia, mas que transforma, que cura, que salva, que aonde o Senhor tem nos colocado, ó Pai querido, que possamos ser bênção, que possamos ver transformações, ó Pai querido, e que o Senhor assim nos use para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. E clamamos pela nossa cidade, por aqueles que estão exercendo esse poder, ó Pai querido, na liderança do Teu povo, que o Senhor dê a todos essa sabedoria e guarde a nossa cidade, Pai. Que os Teus anjos estejam acampados, abençoando as crianças, os nossos jovens, ó Pai, livrando-os, ó Pai, de todo mal, de todo vício, esteja guardando, e que a nossa cidade seja próspera, ó Pai querido, que não falte emprego, e que haja sustento, ó Pai querido, em cada casa, e que em cada casa não falte o mantimento. Dê saúde, ó Pai querido, e nós sim clamamos pelo Teu povo, e Te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão precioso que o Senhor nos dá de orarmos e clamarmos pela nossa cidade, de sermos esse sacerdote do Senhor hoje aqui. Por isso, em nome de Jesus, nós Te agradecemos e louvamos por esse dia, por esse momento, e sobre esta casa nós invocamos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe. E muito obrigado. Obrigado, pastor. Vamos passar agora ao pequeno e grande expediente. Com a palavra, a vereadora Geni Gomes Aragão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, o vereador Fábio acaba de me lançar um olhar e faz um gesto que me tocou, que ele estava sensibilizado em ouvir as palavras e essa oração. Então hoje eu tenho tão pouco para falar, somente para agradecer esse momento de paz, de comunhão, de religiosidade e de reforma. E só gostaria de agradecer, ou melhor, em nome dos moradores da rua Plínio Mota, agradecer ao chefe do Executivo Municipal a pintura da faixa que impede o estacionamento em frente à Policlínica Municipal. Não é, vereador, líder do governo? É um pedido que eles já vinham fazendo e reiterando esse pedido várias vezes. Finalmente, tudo que demora vem com outro gostinho, né, Marília? E foi a primeira pessoa que me pediu, fez essa indicação, sabe quando? Lá para fevereiro, mas que bom. Chegou na hora certa, no momento oportuno, e nós queremos agradecer, líder do governo, faça as nossas palavras chegarem até o referentíssimo senhor prefeito, e fica essa sensação de paz que Jesus nos dá através desse movimento maravilhoso que foi a reforma. É a minha palavra, boa noite, muito obrigada a todos. Passo a palavra ao vereador Jean Carlos da Silva. Senhor presidente, ouvintes, só para passar por hoje para o nosso líder de governo, que ele tem levado nossas indicações da prefeita todos os dias lá. Eu tenho recebido muita reclamação, o pessoal ali da Beirabengo, do fundo ali da oficina Trevo, foi feita uma limpeza no canal e tiraram aquela terra e escorreu já, disse que era para escorrer, coisa e tal, e é uma terra imprópria, então o pessoal está pedindo para retirar aquele monte de terra ali, quanto mais rápido possível, por favor. Só isso, senhor presidente, hoje. Obrigado pela oportunidade. Passo a palavra ao vereador Francisco de Souza Martins, mais conhecido como Kiko da Coutinho. Senhor presidente, nessa noite eu gostaria de abordar que no último final de semana, no sábado, estive presente na Escola Polivalente e na Ruth Martins de Almeida, onde aconteceu uma feira de ciências. Fiquei muito satisfeito pelo que eu vi, pela desenvoltura com os alunos, por aquilo que eles apresentaram. E num país como o nosso, onde a educação pouco é investido, mas também a gente vê o esforço dos professores, dos profissionais, que são poucos valorizados nessa profissão. Não tem valor, até mesmo por nós, não tem valor pelos estudantes que muitas vezes depredam as suas escolas, não tem valor pelos próprios pais que muitas vezes não participam do dia a dia de seus filhos, não tem valor por cada cidadão que tem um filho matriculado e não vai ver como que a escola funciona, como o seu filho está na escola e como essa escola segue seus caminhos. Fiquei muito feliz porque eu vi uma dedicação muito grande dos professores daquela escola e a atividade daqueles alunos, tanto do Polivalente como do Ruth Martins, pela desenvoltura, pelos trabalhos que eles apresentaram, e fiquei muito satisfeito porque eu vi que no país que nós vivemos, um país com tanta corrupção, um país onde muitas vezes o ser humano é desvalorizado, mas a educação é possível quando existe boa vontade dos nossos professores. Por isso, a todos eles, eu deixo meus parabéns dessas duas escolas. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao vereador Vinícius Cemitério. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, público presente, serei breve. Vou levantar minha bandeira aqui, né, que é a do esporte. Vou fazer um boletim esportivo aqui do final de semana, rápido. Em nome do meu amigo Ismael, eu queria que ele levasse os parabéns para o Binho, porque ele organizou uma corrida aqui, Binho e amigos.
A Secretaria de Esportes deu todo o apoio, mas a equipe que correu atrás ali mesmo, que literalmente correu para que isso acontecesse, o Binho, o Denilson, a Lainara, o Neifinho, são de pessoas assim que a nossa comunidade precisa, pessoas que correm atrás do esporte, que tiram as crianças do mundo das drogas, desculpe a palavra, da vadiagem. E mais meus parabéns, leve esse abraço a ele e queria deixar registrado aqui na casa. Poderia ter tido mais pessoas competindo, uma prova aqui em Caxambu, como eu disse semana passada, atletas daqui vão correr fora, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, mas não competem aqui em Caxambu. Não sou atleta profissional, fui só para participar, só brinquei para ajudar a prestigiar o evento. Queria dizer também, teve um campeonato de xadrez aqui no sábado, Copa LBX Sul de Minas, é uma etapa classificatória para o brasileiro, muito interessante, não sei se alguém teve oportunidade de ir lá no Polo Esportivo, lotado, a quadra toda, com mesas e as crianças e adolescentes competindo. Parabéns também para a Sabrina, que também encabeçou esse evento aí, que pôde contribuir, e a equipe da Secretaria de Esportes. Queria falar também da Ana Beatriz, que sagrou-se campeã de judô lá em Juiz de Fora, parabenizá-la. E a única coisa que eu levo para o líder do governo, fico muito feliz que a tinta amarela chegou. Obrigado. Já atendeu a indicação da nova colega Gica, e que as minhas agora entrem no cronograma e que possam ser atendidas. Por favor, Fábio, leve para o executivo. Muito obrigado, são essas minhas palavras. Passa a palavra ao vereador Júlio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, hoje volto a abordar um assunto nesta casa, a respeito da Codemig. Hoje está fazendo-se um mês que a Codemig assumiu o Parque das Águas da nossa cidade, e essa semana que passou eu fui abordado por alguns munícipes do município me perguntando a respeito das contratações da Codemig, como estão sendo feitas. Hoje estive nesta casa, na parte da tarde, juntamente com o seu presidente e o vereador Paulinho, onde estamos fazendo um ofício ao deputado Antônio Carlos Arantes, para que ele possa perguntar à Codemig como estão sendo feitas as contratações, porque no começo foi aceitos currículos no Parque das Águas, mas agora parece que chegam as informações, e quando as informações chegam truncadas, nós temos que esclarecer para a população. Então, este ofício tem como base esclarecimento, saber até quando vai ser feita essas contratações, qual que é o site, qual que é a empresa responsável, qual o tempo que vai durar esses contratos, a nível de esclarecimento. Uma vez lembrando que amanhã, há um mês atrás, no dia de amanhã, a Codemig fez uma reunião com os vereadores, com o prefeito, e lá no parque ela abordou falando para nós vereadores como seriam feitas as obras, a reforma do parque, e eu convidei para poder vir na tribuna dessa casa dar esclarecimento. Eles disseram que não era a hora ainda. Então, quero saber quando é a hora, Não adianta nada falar para nós, tem que falar para a população. Então, esse ofício é para poder esclarecer para a população como que vai funcionar as contratações e até quando vai ser feito, para a gente poder saber. Essas são as minhas palavras nessa noite. Passa a palavra ao vereador Renato Brandão. Presidente, ministro diretor, novos colegas, por presente. Hoje eu quero fazer um agradecimento, um pedido e uma parabenização. Quero começar pela parabenização. Parabenizar o pastor Carlos, pastor César, pastor Ademir, a Fabiana Brandão, pelo 9º Mackenzie voluntário, lá no Alto Traçador, que foi um sucesso. Muitas pessoas carentes sendo atendidas, na parte tanto religiosa quanto na parte institucional, elas foram bem atendidas. Quero agradecer, falar para o nobre líder do governo, levar um agradecimento ao Luiz Henrique e ao Diogo pelo apoio dado ao Mackenzie voluntário, que sempre estão juntos e fazendo com que se torne realidade mais um ano o Mackenzie voluntário. Agora vem o pedido. Nós estamos trabalhando desde o começo do mandato nas revitalizações das praças. Começamos na Praça 16 de Setembro, agora nós colocamos uma indicação para a Praça Getúlio Vargas, e queria fazer o pedido
ao pastor Carlos, ao pastor César, ao pastor Ademir, à comissão do Mackenzie Voluntário, para ajudar a prefeitura, o executivo, a realizar essas revitalizações. As praças são de suma importância para os nossos munícipes, né, tanto na parte de entretenimento, na parte dos turistas também que chegam. Então nós fazemos revitalizações tanto das praças centrais quanto nas praças dos bairros também. Então vai o nosso pedido e peço que seja acatado, né, para a gente fazer um trabalho nesses anos que estão vindo aí, né, que o Mackenzie abrace essa causa também. Essas são as palavras. Passo a palavra ao vereador Fábio Cury. Presidente, nobres colegas, também serei breve nas minhas palavras. Só quero mais uma vez enaltecer o funcionalismo público de nossa cidade, todos os funcionários que lutam, estão trabalhando incansavelmente pelo desenvolvimento de nossa cidade, pela limpeza, pelos professores, enfim. Estava hoje vindo para esta reunião e pensando no assunto que iria abordar, e pensei em enaltecer realmente essa classe que eu sempre estive lado a lado. Nos 4 primeiros anos que estive como vereador de oposição, presenciei um descaso e um maltrato com o funcionário público de uma forma lamentável. Primeiro, na falta dos reajustes constitucionais, na greve que foi tomada pelos servidores públicos, por falta de pão, por falta de assédio, por sobra de assédio moral, né? O corte do pão dos funcionários públicos, e hoje a gente percebe que estão voltando os pães, o bom trato, a cordialidade, o respeito. E outro caso que me marcou muito na outra administração foi a questão da insalubridade que é paga aos servidores. Foi contratada uma empresa onde alguns foram beneficiados, outros foram prejudicados, e a atual administração já está revendo esse caso para ter uma igualdade maior nos direitos do funcionário. Outro caso que eu gostaria de destacar, da economia, não só da folha de pagamento, que circula os 48%, mas também da redução tomada pela administração municipal, e isso envolve a Câmara dos Vereadores também, quanto à redução das diárias pagas aos servidores, tanto prefeito, vice-prefeito, secretários e funcionário público. Em poucos meses, nós já conseguimos economizar mais de 100 mil reais com essa atitude que trata não só a transparência, a publicidade, mas também a economia. Então, hoje essas são minhas palavras em favor e defesa e enaltecendo o funcionalismo público. Muito obrigado. Senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores que estão aqui presentes, senhoras e senhores que nos acompanham pelos canais de comunicação. Estamos chegando ao fim da 41ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Caxambu. Para mim, particularmente, foi uma alegria muito grande receber os membros da Igreja Presbiteriana, conforme eu já falei. Espero que voltem outras oportunidades, porque o que nós mais gostaríamos de ter como vereador é essa casa cheia. Infelizmente o povo reclama, mas não vem aqui na casa que é do povo para apresentar as suas reivindicações, as suas reclamações, as suas críticas. Preferem usar a internet, às vezes até usando do anonimato. Então, eu agradeço a presença dos senhores e peço que, na medida do possível, voltem outras vezes. Quero ratificar as palavras do meu colega, vereador Fábio Cury, que foi muito feliz quando falou do funcionalismo público. Ontem foi comemorado o Dia do Funcionalismo Público, e eu quero também deixar a todos os funcionários da Prefeitura de Caxambu o meu abraço e o meu agradecimento especial, que eu faço na pessoa do secretário de Obras, Carlão. Através dele eu peço a minha homenagem a todos os funcionários da Prefeitura de Caxambu. Carlão tem sido incansável para tentar atender todas as nossas reivindicações, nossas indicações. Sabemos a dificuldade da Prefeitura,
Sabemos da dificuldade que o prefeito Diogo Cury encontrou a administração municipal. Como disse o vereador Fábio Cury, nós temos acompanhado de perto, temos abertura com o prefeito e com o vice-prefeito. Sabemos da dívida que ele pegou, que era no montante de 5 milhões, e agora resta apenas 300 mil para ser pago, que com certeza será pago até o final do ano. É difícil ver aquela administração passada que atrasava o salário, e agora a prefeitura já está com o pagamento em dia, pagando dentro do mês, inclusive com o 13º já em caixa para ser pago em dezembro. Quero também pedir ao diretor administrativo que providencie o que for necessário para a realização do Interact. E para finalizar, quero lembrar os vereadores que amanhã às 14 horas nós temos uma reunião com o senhor Eliezer Graça Ramos, que inclusive está nos dando o prazer da sua presença, para que nós possamos tratar de alguns questionamentos a respeito dos serviços prestados pela CEMIG. Existem algumas reclamações e amanhã a gente vai trocar uma ideia com o Eliezer para que posteriormente a gente possa convidá-lo. A gente vai trocar uma ideia, como diz o vereador Fábio Cury aqui, tete a tete com o Eliezer, para que posteriormente possamos convidá-lo a participar da Tribuna Livre para falar sobre este tema. Informo a todos que a próxima reunião ordinária será realizada na segunda-feira, dia 6 de novembro, às 18 horas. Nada mais havendo a tratar, vamos encerrar essa reunião. Eu peço que todos de pé, em posição de respeito, saudemos o pavilhão nacional. A reunião está encerrada.